É. Muito bem, bom dia então, professor Cláudio, seja bem-vindo à programação do Bom Dia Cidade, aqui pela Rádio Alternativa. Bom dia, professor. Bom dia, Márcio, bom dia, Gilmar. Bom dia. Bom dia aos ouvintes da Alternativa. Prazer estar aqui com vocês hoje para conversar sobre esse tema aí, energias renováveis, um tema recorrente, atual, a nível de mundo, né, mundial. Então a gente vai tentar conversar alguma coisa, esclarecer alguns pontos aí sobre esse tema. Vamos conversar com o professor Cláudio. Professor, então, agora, inclusive, antes, eu falei, o professor Cláudio foi o cara que consertou por muitos anos aí, alguns eletrônicos nossos, que não dava problemas, levava lá, e bastante renomada, então, a empresa do professor Cláudio, que entrou agora também na área da licenciatura, é uma área muito interessante, que é a área da educação, né, professor? Sim, eu sou proprietário, então, da Auditel, né, uma empresa na parte de assistência na eletrônica, né? Então desde 1990, e depois resolvi partir para a área de educação. Então hoje sou professor na área de física, né? Sou licenciado pela Unijuí e tenho uma especialização então após aí sobre energias renováveis, né? Então pela PUC. Então estou tentando me aventurar nesta área agora aí. Então a Auditel. Quantos anos? E também é professor da CETREM, né? Sim, 13 de trabalho maio. na CETREM como professor e como coordenador do curso CTMA, lá, manutenção automotiva. Maravilha. Bom, professor Clóvis, sobre o assunto, então, energia renováveis, o que o senhor tem para trazer para nós sobre esse assunto? Bom, como a gente tinha falado, então, energias renováveis é um tema bem atual. O que na verdade, assim, de uma maneira bem resumida, vem a ser isso? Então, é a maneira hoje que a sociedade está buscando para produzir energia por meios que não agridam tanto o meio ambiente, né? Como a gente vem tendo até os dias de hoje, né? Então, estamos saindo um pouco do petróleo, do carvão, dessa parte aí, para produzir energia com meios renováveis. O que são meios renováveis? São meios que se renovam diariamente, né? Conforme você vai usando. Então, pegar um exemplo hoje, você produzir energia elétrica através de placas fotovoltaicas, né? Através da radiação solar. Então o sol está aí todos os dias e o Brasil é um país privilegiado em termos de sol, vamos dizer assim, né? De radiação. Então produzir energia através do sol é uma realidade hoje e a gente chama de energias renováveis porque está aí, não tem custo, tá de graça aí para nós todos os dias, o sol brilhando. Praticamente todos os dias, né? Então a gente até então não fazia uso desse recurso natural para produzir energia elétrica, que é o grande gargalo de um país hoje em termos de crescimento, é a condição de oferecer energia elétrica. Então um país hoje ele só cresce se ele tem condições de oferecer energia elétrica. As empresas só se instalam se o país é autossuficiente nessa área. E o Brasil, como todos nós sabemos, por motivos que não vêm ao caso agora, o Brasil sofre com a falta de energia elétrica. Então hoje a gente não tem mais como produzir energia na parte, vamos dizer assim, hídrica, né? As usinas hidrelétricas hoje, grandes usinas, hoje está difícil fazer, porque nós não temos mais locais, porque tem uma agressão muito grande ao meio ambiente, em termos de alagamentos de grandes áreas, de alteração do ecossistema. Então, esse tipo nós estamos quase limitados, embora o Brasil seja um país, está na frente aí na produção de energia através de recursos renováveis, justamente por esse motivo, por utilizar a água, que também é um recurso que também você produz energia e ela está sempre à disposição, né? A prova disso é a questão aqui das barragens aqui do Rio Uruguai, né? Que tanto se falou, mas que parece que não anda o projeto, né? Então hoje está muito difícil os órgãos que controlam essas regulamentações, né, para fazer uma obra de grande porte, como uma barragem, uma usina, vamos dizer assim. Isso está muito difícil hoje pelos impactos que causa no ambiente. E no fundo eu acho que é mais fácil. No fundo, fazer uma barragem que vai atender um montão de gente
é uma solução, mas também é solução cada pessoa que tem a sua propriedade, que também, né, pode gerar energia. Cada um resolvendo o seu problema, né, Exatamente. professor? Acho que essa aí que entra bem a Solar Soluções Elétricas, né? Isso. Que ela vem para auxiliar a pessoa, seja da cidade, seja do interior, para ele pensar, bem, mas eu tô hoje com esse sol lindo, radiante aí, bem que eu podia botar algo aqui na minha propriedade e gerar energia para mim. Exatamente. Então, a gente está com uma ideia aí, está chegando então em Giruá a Solar Soluções Elétricas. Então, é uma empresa que ela vem para auxiliar as pessoas que queiram fazer parte dessa onda, vamos dizer assim, de produzir energia por meios que a gente tem disponível. Então, hoje, qualquer pessoa pode produzir a sua própria energia, pode se tornar autossuficiente nas residências, nas empresas. E o Brasil, a gente fala assim, a área do Brasil que tem menor capacidade de produzir energia elétrica através da radiação solar, ela é maior do que a melhor parte da Alemanha, vamos dizer assim. E a Alemanha, a Europa, principalmente, liderado por Alemanha, Espanha, Portugal, eles já fazem uso desses recursos há muito tempo, porque eles têm incentivo do governo, tem vários meios de fazer as instalações, financiamentos e tudo mais. Pois professor Cláudio, a questão energia renovável. Você pergunta, mas como assim energia renovável, né? Então é isso, né? A questão do sol é uma energia renovável, a energia solar também, do vento, que é eólica, também é renovável. Isso não termina nunca, né? Então, como você falou, o professor falou, sol nós temos sempre, vento nós também temos, então, é por isso então, desse nome de energia renovável, né? Ela sempre vai estar se renovando. A energia, vamos pegar um exemplo assim, o petróleo, não é que que não seja uma energia renovável, porque o petróleo ele vem da decomposição de matéria orgânica, né? Só que para uma matéria orgânica se tornar petróleo, isso na escala temporal de uma pessoa, por exemplo, ela não é renovável porque ela precisa de milhões de anos para isso acontecer. Por isso que a gente diz que não é renovável. Por exemplo, nós estamos hoje com bandeira vermelha na energia elétrica, nas nossas contas, há mais de 3 meses. E o governo acaba de anunciar também um aumento de energia elétrica. Então, nós vamos ter que pagar essa conta. O que acontece, bandeira vermelha? Nós precisamos acionar as termoelétricas. Termoelétricas são usinas que produzem energia através da queima do carvão, que é altamente poluidora, entende? E nós precisamos sair dessa situação. É urgente, para a questão de sobrevivência mesmo, de proteção do nosso planeta. Então, nós precisamos sair dessas fontes que poluem. O próprio petróleo. O próprio petróleo, que é o que mais utiliza hoje na produção de energia a nível de mundo, só que ele é altamente poluidor, né? Então, a gente precisa... E ele também está limitado já em reservas, e nós precisamos sair dessa situação. Então, onde é que entra energias renováveis? Radiação solar nós temos livre para nós poder explorar através de placas solares, podemos botar nas nossas residências, colocar em nossas empresas, nas nossas áreas rurais e produzir a nossa própria energia. Os ventos têm locais, logicamente que tudo depende também de estudos, e aí que entra Solar Soluções Elétricas, para que se veja as condições técnicas para cada localidade. Tem também o próprio lixo, né? Que o lixo... A matéria orgânica. A matéria orgânica. Então, hoje, o lixo ele é uma grande responsável por uma produção de energia, uma quantidade bem significativa. Que é o biocombustível, a biomassa, Isso. Né, professor? Então, a biomassa hoje a gente pode produzir biogás, e o biogás pode produzir energia elétrica, pode ser usado, o próprio biogás pode ser usado nos fogões, pode ser usado para aquecer caldeiras, pode ser usado para vários recursos. E o que é a biomassa, na verdade? Qualquer matéria orgânica. Então, hoje, os agricultores, os produtores de suínos, de frango, de bovinos, que têm matéria-prima, ou seja, o próprio esterco dos animais, hoje já não se joga mais lá na lavoura para adubo.
hoje você pode usar para produzir energia elétrica, e uma vez passado pelo processo que necessita para a produção do gás, no caso o biogás, ele resulta num resíduo que se torna um próprio adubo para a propriedade. Então a gente ganha em todos os sentidos, né? Então, tá certo. Bom, professor Cláudio, a empresa então Solar Gerações Elétricas, ela está entrando em Giruá agora, está vindo para Giruá. Ela vai ter esse tipo então de material de comercialização. Essas são essas placas solares e também vão prestar algum tipo de assistência na produção, agora nesse caso, como o senhor falou, dos agricultores. Nessa área também a empresa vai trabalhar, ou qual é a área que a empresa vai focar mais? Então, a Solar Soluções Elétricas, a gente vem com a proposta seguinte, de fazer, no início, sim, estudos de viabilidade técnica e econômica em qualquer localidade que se pretenda usar um desses recursos. Quais recursos? Os principais: fotovoltaico, produção de energia elétrica através de placas fotovoltaicas, essas que a gente já vê por aí em algumas empresas, em algumas casas. Que está lá em cima Isso, do telhado? É isso. E o próprio biogás, direcionado mais às propriedades rurais, para quem tem grandes produções de suínos, de gado, de frango. A utilização desse resíduo orgânico na produção do biogás, para tentar compensar, para tentar agregar valor lá na propriedade. O que a Solar pretende fazer? Então, a gente pretende iniciar, vamos imaginar que você tem uma propriedade tem interesse de produzir sua própria energia, se tornar autossuficiente. Então, você pode conversar com a empresa, com os responsáveis, e essa empresa vai fazer um estudo, vai largar um estudo pronto para você, se você tem condições com aquela matéria-prima que você tem, na localidade que você está, se você tem condições de produzir, se é viável para você. O que a gente vem, a proposta, por que surgiu essa proposta? O próprio biogás, ele já vem, lá nos anos 80 já foi usado, os biodigestores para produzir, né? Só que caiu no esquecimento porque foram mal projetados, né, mal dimensionados. E a gente teme que a própria fotovoltaica, que é um recurso hoje que a gente vai utilizar, ela caia também nessa situação, porque ela não pode ser instalada de qualquer forma. Então precisa ter estudos, tudo tem uma tecnologia e ela precisa ser observada, senão o que acontece? Tu pode cair numa frustração, né? Você fazer um investimento que no momento, no Brasil, ele não é baixo, e depois você não ter o retorno que você imagina. E daí se perde uma tecnologia dessa. As pessoas começam a se afastar. Então a Solar vem com essa proposta de fazer um estudo, entregar um estudo pronto e dizer, você tem condições de produzir tanto, você vai ter o teu retorno em tantos anos, você vai ser autossuficiente em tantos anos de atividade do teu equipamento. Então, vai ser assim um estudo completo e vai ser acessível a todo mundo. Automaticamente, após o estudo, professor Cláudio, também os materiais também poderão ser adquiridos através da Solar Gerações. Isso. A Solar Soluções, ela está também com grandes empresas, assim como representantes, né? Então, vamos imaginar, continuando naquele raciocínio, que você peça um estudo e você chega à conclusão que você tem condições de colocar, e você vai colocar um sistema fotovoltaico. E daí a gente pode te dar um orçamento, porque cada propriedade tem uma situação o seu diferente, tamanho, é uma isso, situação, né? E a gente está com a retaguarda assim de engenheiros mesmos, com capacitados, que podem dar todas as dicas, qual o equipamento que você vai usar, tentar diminuir o máximo de tempo de retorno desse. Você sabe que hoje você coloca um sistema solar na tua casa, você vai explorar ele no mínimo por 25 anos, sem custos mais. Só que hoje no Brasil, devido à situação hoje, e o nosso dinheiro está muito caro hoje, ainda está um pouco inviável para muita gente, mas a tendência era baixar bastante o preço, o que está acontecendo muito vagarosamente, né? Diferente nos outros países, né? Que o governo está incentivando. Mas isso eu acho que chega no Brasil também. Inclusive, tem a possibilidade da própria pessoa ser geradora de renda, né? Exato. Ele poder repassar a energia
Em vez de você comprar da Rio Grande Energia, tu pode Exatamente. passar para ela, né? E baixar na conta de luz, né? Hoje vamos supor que você, vamos pegar um exemplo assim, só para ilustrar, você gaste R$ 300 de energia elétrica na tua residência. Você instala um sistema e vamos imaginar assim que você gasta 300 kWh mês, e você produz no teu sistema 400 kWh mês. Então você compensa em torno de 90%, você vai pagar só uma taxinha de manutenção e você joga o restante no sistema. O que é o sistema? O sistema elétrico integrado, que o Brasil tem um sistema único. Então você joga no sistema e vai cair no sistema, e essa energia vai ser utilizada por outras pessoas. E você não vai receber, como em outros países fizeram, né? A legislação brasileira não autoriza você receber dinheiro por esses créditos. Você vai ficar com este crédito e você tem 36 meses para compensar ele em sua conta de energia. Se você tem um outro endereço, por exemplo, você tem uma outra residência, você pode compensar também esses outros 100 que você produziu a mais lá naquela conta daquele outro endereço teu do mesmo CPF. Então, está bem tranquilo essa parte, a legislação está bem completa e nessa parte o Brasil está bem tranquilo sobre a legislação. Na Espanha aconteceu o fato que o governo incentivou e as pessoas recebiam pelos quilowatts que produziam a mais, e hoje o sistema já está quase meio que insustentável, porque todo mundo tirou o dinheiro da poupança e foi lá e colocou sistemas fotovoltaicos, porque dava mais você vender energia do que deixar na poupança. Então isso também acaba sendo um problema para o país. Se o Brasil já vendo esses problemas, criou uma legislação assim. Então você não consegue sacar dinheiro do que você produz a mais, mas você pode compensar. Através do biogás, existe a possibilidade também, além da geração de energia, de você poder ligar um bico, ligar lá a geladeira, o que você precisar, ele também serve como gerador de energia de gás para o fogão a gás, né? Também é possível isso, né, professor? Exatamente. O gás, ele é um gás... Com pouca coisa pode ser... Sim, você pode queimar o gás. Não precisa comprar gás, né? Conforme você usa o gás, né, na tua casa, lá no botijão, você pode utilizar esse. E é esse gás que, na verdade, ele vai aquecer. Se você vai usar ele para produzir energia elétrica, o que ele vai fazer? Na verdade, ele vai aquecer uma água que vai gerar vapor e vai tocar uma turbina e vai girar um gerador, né, que vai produzir energia elétrica. Mas você pode jogar ele, se a quantidade não for suficiente para produzir energia elétrica, você pode usar ele para exatamente isso, jogar no fogão, queimar ele de outra forma para aquecer alguma caldeira, aquecer a água, porque se na verdade é um gás que você tem ali, quem tem, por exemplo, uma produção de suínos, por exemplo. O esterco do suíno, ele sempre é uma coisa que ele fica lá ao ar livre, se ele não for tratado, ele causa um problema na propriedade, né? E hoje você tem esse recurso, você tem com ele ali, é só você instalar um biodigestor e você vai produzir o gás. Se for quantidade suficiente para você tocar um gerador, você produz energia elétrica. Se a quantidade não for suficiente, você pode usar para queimar. E se você quiser, por amor ao meio ambiente, que é o que a gente clama para as pessoas, que para cuidar do meio ambiente, você pode simplesmente instalar o biodigestor e queimar o gás para que, quando ele queime, ele joga menos partículas na atmosfera do que deixar assim ao ar livre. O importante, amigo ouvinte de Giruá e também da grande região, e também através, pessoal que nos ouve através da live, é que a Solar Soluções Elétricas está chegando a partir de agora para te auxiliar. Seja você aqui da cidade, seja você do interior, o tamanho da sua propriedade, o tamanho da sua solução elétrica, né? A energia que você precisa e a energia que você poderá gerar, seja ela através das várias possibilidades que a Solar está te oferecendo, isso precisa de um estudo. Então, entre em contato com o professor José Cláudio Machado, né? E que vai fazer aquele estudo e vai te apresentar o que você precisa, né, professor? Qual é o endereço, pessoal, encontrar a Solar Soluções Elétricas? A Solar Soluções Elétricas, ela vai ser
ela vai ocupar uma sala onde era a Auditel eletrônica, só que a Auditel se despede esse ano, então a gente está dando baixa então a gente necessita aí de uns trâmites legais aí até... Ali é Rua Doutor Bozano, Rua né? Doutor Bozano 238, então quando a Auditel, nos próximos dias, for dado baixa, será instalado então ali naquele endereço a Solar Soluções Elétricas. Mas a gente já está atendendo no celular, né? Não sei se posso falar o número. Pode, Claro, pode claro. sim. 99970 8878. Então, nesse telefone a gente já pode ir conversando sobre algumas situações que aparecer. Maravilha. 99970 8878. Isso. Bom, professor Cláudio, estamos conversando então em entrevista com o professor José Cláudio Machado. Só para nós complementar então a entrevista, professor Cláudio, na administração passada, se eu não me engano, que foi no ano de 2016, muitas residências, 2015, 2016, muitas residências aqui em Giruá receberam alguns postes com placas solares para fazer instalações nos banheiros e seus chuveiros em algumas residências aqui em Giruá. Por acaso, daqui a pouco a pessoa quer fazer quer fazer uma instalação, mas não quer fazer, digamos, que seja utilizado em toda a residência, quer fazer uma parte da residência. Isso também será possível, professor? Nesse caso, como foi instalado para essas residências aqui em Giruá? Essas residências, elas utilizam a radiação solar com placas de aquecimento, daí ela não é produção de energia elétrica, é o que usa um reservatório de água. De água, né? isso. Então ele vai aquecer a água para ser utilizado nas torneiras elétricas e nos chuveiros. Por quê? Porque são os vilões de consumo de energia. Então, Sim. se você conseguir compensar, você conseguir ter uma água aquecida e não precisar usar energia elétrica para aquecer o chuveiro e aquecer essas partes de torneira elétrica, você já tem um ganho significativo na conta. Então, você vai gastar bem menos. Então, a solar também vai fazer, sendo na parte solar, todos os estudos também na parte de aquecimento, então a energia térmica, na verdade. Sim. Utilização do sol para aquecer. Também se utilizam umas placas de aquecimento, só que não é placas de geração de energia elétrica, né? Não é placa fotovoltaica, é placas para transformar o próprio calor, a radiação em calor e aquecer a água. Então, algumas casas têm. O que acontece, o que a gente tem uma preocupação assim, é que as pessoas não comecem a colocar esse tipo de coisa de qualquer maneira, tá? Então, essa é a preocupação da solar, aquilo que a gente tinha falado no início. Então, isso tudo necessita de estudos, necessita de análise de viabilidade, porque para que não aconteça o problema que a gente já tinha comentado também, de você colocar e não ter o resultado que você espera, como já tem residências, isso não funciona. Isso aí instalaram, isso aí não funciona. Eu já ouvi isso em algumas casas. Não funciona nada. Mas então foi instalado de qualquer jeito, porque ele funciona. Então eu já vi também algumas situações, em alguns locais que a gente já cruzou em outras cidades por aí, tem placas de geração de energia fotovoltaica instalada onde pega sombra em um determinado momento do dia. Então, o que você está usando para gerar energia, quando ela está na sombra, ela passa a ser um consumidor de energia, ela passa a ser um receptor. Então, causando um problema na tua instalação. Então, essas coisas têm que ser observadas e isso só pode ser com um estudo bem detalhado para que a pessoa tenha o aproveitamento máximo daquilo que ela instalou, né, em termos de equipamento. Tá certo. Bom, professor, é importante assim, essa conversa hoje conosco aqui, porque às vezes as pessoas podem pensar, mas é muito caro. O investimento daqui a pouco vai ser muito alto. Mas como o professor falou agora há pouco, que é feita uma análise, um estudo, inclusive nesse estudo já anunciando, em tantos dias vocês já vão ter, digamos, vai ser recompensado o valor investido. Não é um gasto, mas vai ser um investimento, né, professor? Exatamente. O estudo que, no caso, a gente vai fazer é coisa muito barata, tá? Posso falar isso. Então, é coisa assim, bem simples em termos de valores, só que é um estudo completo, que tu pode usar hoje, se você resolver fazer, ou você quiser guardar na gaveta e pegar ele daqui 5 anos, vai valer a mesma coisa, porque a gente faz o estudo dentro
dos cálculos e o que é hoje vai ser daqui 5 anos. A possível Então, variação não vai ter. As variações são mínimas e não vai alterar em nada. Então você decide. Então a gente vai deixar pronto, inclusive, você tem interesse em fazer. A gente tem também contato com linhas de financiamentos que já existem e você pode acessar bancos hoje para financiar o teu sistema, o teu projeto. Então, hoje ela não está muito barata, vamos dizer assim, para fazer a instalação. Mas a tendência é a gente reduzir esse preço aí, porque estão instalando-se fábricas no Brasil já, falando na parte solar, né, de painéis solares. Então, a gente vai, quando fizer um estudo, a gente vai dizer, você vai ter esse retorno em 5 anos, em 6 anos. Hoje a média está em 7 anos de retorno do investimento. Já esteve muito mais inviável, vamos dizer assim, porque você explora 25 anos um sistema que te dava um retorno em 12 anos, lá no início. Então, quase era inviável. Hoje já está em 6 anos, de 5 a 7 anos é o retorno do sistema fotovoltaico, por exemplo. Então, aquilo que você investe, você vai ter um retorno, você vai se pagar esse equipamento todo esse sistema num prazo aí de 5 a 7 anos. Depois você só vai ter vai ter uma manutenção só do sistema que você paga para a concessionária e uma taxa bem insignificante, quase dentro da tua conta de energia, e você segue aí o resto dos anos aí num prazo de 25 a 30 anos, sendo autossuficiente dependendo do sistema que você colocar na produção de energia. Tá certo, muito bem. Então conversamos com o professor José Cláudio Machado. Em breve, então, a Solar Soluções Elétricas estará, então, em Giruá, mas já está, então, ativo, trabalhando através do telefone 99970 8878. Professor Cláudio, muito obrigado pela sua presença, é importante a entrevista de hoje. Obrigado, Márcio, obrigado a todos e estou à disposição a qualquer situação que necessitar. Tá Valeu. certo. Muito bem, 10h40, já voltamos. Vamos curtir o sucesso musical com o João Paulo e Jardel. Um abraço especial a Marisa Pedroso, a Aline da Veiga, a Lourdes da Rosa, pessoal que nos acompanham através da nossa live. DJ é o mesmo som e vamos fazer a festa, então vem chegar junto e vamos ao que